Brasília. Depois de uma reunião com governadores, o presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que vai aguardar um novo relatório para decidir se adia ou não a discussão do projeto de lei antifacção. Todos os bastidores, os debates, com a repórter Vitória Abel. Tudo bem, Vitória? Boa noite para você. Bem-vinda. Afinal, quando que esse relatório será analisado, votado? O problema é a falta de consenso, não é? Bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o novo relatório de Guilherme Derrite acaba de ser divulgado no sistema da Câmara dos Deputados. Eu estava até aqui olhando aqui para ver as modificações que foram feitas pelo relator de último momento. O presidente da Câmara disse agora há pouco em plenário que ele só vai avaliar se esse projeto vai ser ou não votado ainda hoje, depois que ele discutir esse novo parecer que acabou de ser publicado junto com os líderes partidários. Então, nesse momento, o Hugo Motta deve procurar saber a opinião dos líderes para ver se dá para realmente votar hoje ou se é necessário adiar. No entanto, esse pedido de adiamento foi quase que um consenso entre o governo, a oposição e também deputados de centro. O governo pediu mais tempo para que essa matéria fosse mais cuidadosamente desenhada. Os governadores que se reuniram hoje aqui com o presidente da Câmara, Hugo Motta, incluindo Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Ronaldo Caiado, de Goiás, e também a vice-governadora aqui do Distrito Federal, Celina Leão, pediram também mais tempo, pelo menos até o início de dezembro, para que esse texto também seja estruturado e possa abranger pontos aí considerados importantes por esses governadores. O líder do MDB, Isnaldo Bulhões, que é um aliado do Planalto, mas é de partido do centro, também se manifestou no plenário pedindo um adiamento por pelo menos uma semana para que esse novo parecer de Guilherme Derrite fosse melhor analisado. Hugo Motta ainda não bateu o martelo sobre essa nova previsão. A gente segue acompanhando. Mais cedo, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que o texto precisava de alguns ajustes, entre eles um ajuste que pudesse trazer mais detalhes sobre o que é uma organização criminosa e o que seria uma facção criminosa. De acordo com ela e com a interpretação do Ministério da Justiça, esse termo organização criminosa ficou de forma genérica no relatório de Guilherme Derrite, porque ele não especifica de que forma que pode ser caracterizada uma organização. O texto traz ali quais seriam os crimes cometidos por esse grupo, mas não as características específicas desse grupo. E também o texto não faz uma menção inicial a uma lei que já existe de organizações criminosas, que é uma lei antiga, já está no Código Penal e, de acordo com o governo, poderia dar uma duplicidade, duas leis diferentes falando sobre organização criminosa. Esses dois pontos que o governo chamou a atenção, o relator ainda não fez modificação em relação a eles nesse novo relatório publicado. O que ele fez de modificação já, que era um pedido do governo, é em relação aos bens e ativos de organizações criminosas, para onde eles são distribuídos e para quais fundos eles são direcionados. Hoje em dia, esses bens que são direcionados para a Polícia Federal, para fundos federais do governo, quando a Polícia Federal atua nessas investigações, claro. No relatório anterior, Derrite tinha deixado essa distribuição de bens apenas para fundos das polícias civis, o que deixou o governo bastante incomodado, porque poderia descapitalizar a Polícia Federal de acordo com eles. Isso foi ajustado. Derrite, portanto, disse que os bens e ativos das organizações criminosas, durante as investigações que forem apreendidos, podem, portanto, ser distribuídos tanto para os fundos da Polícia Civil quanto para os fundos da Polícia Federal. Vamos ouvir um trecho do que falou a ministra Gleisi Hoffmann mais cedo sobre essa necessidade de ajuste na tipificação penal. O relator muda esse tipo para domínio social estruturante, ou seja, o tipo penal passa a ser domínio social estruturante. Nós achamos que isso, primeiro do ponto de vista de didática, né, para com a sociedade, para com as pessoas, é muito difícil ficar explicando. E segundo que, ao fazer isso, ele não revoga expressamente artigos da lei das ORCRIMs, das organizações criminosas. Então nós vamos passar a ter duas legislações vigorando, o que vai ser muito ruim do ponto de vista judicial.
Por enquanto, o Guilherme Derrite manteve isso que a ministra falou, de uma tipificação de domínio estruturado territorial, e também ele só fez uma modificação. Ao invés de citar no texto organizações criminosas, ele criou um termo chamado organizações criminosas ultraviolentas, mas também não especifica o que seriam essas organizações ultraviolentas. Mais cedo também, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, depois de se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que esse tempo de discussão a mais seria necessário justamente para que algumas demandas estaduais fossem atendidas, principalmente em relação a direitos e garantias para os policiais. Vamos ouvir uns trechos. Nós não discutimos texto, ninguém discutiu texto, nós discutimos problemas que nós temos e algumas soluções para esses problemas que nós achamos, e o presidente Hugo, então, entendeu, se sensibilizou com o nosso pleito e ficou de conversar com o relator e também com o colégio de líderes para tentar, então, dar esse prazo de 30 dias. E o que nós pedimos é que tanto o Poder Judiciário fosse ouvido, os governadores, secretários de segurança, operadores de segurança pública, e também tentar fazer uma conversa prévia com o Senado, para que a gente tente sair com um projeto daqui que tenha aí sim uma tramitação rápida depois de acordado, e que seja um projeto, que seja uma lei efetivamente, que venha ao encontro daquilo que a gente precisa para ajudar no trabalho da segurança pública. E eu informei aos governadores que a decisão sobre o adiamento não seria apenas dessa presidência, que até tem prerrogativa de fazê-lo, mas seria uma construção política que respeite o relator da matéria, que tem se dedicado muito, o deputado Derrite, tem feito um trabalho técnico, e esta presidência quer, nesse momento, dizer que vai aguardar primeiro o deputado Derrite colocar o seu parecer no sistema. É importante que essa construção política que foi construída ao longo do dia de hoje, ela possa ser publicizada, ela possa ser dada a divulgação necessária para um tema tão importante, e a partir daí nós vamos ouvir os líderes, abrir aqui os microfones para que ao final da ordem do dia tomemos a decisão. Até então não há nenhuma decisão tomada, o que há dessa presidência é o interesse de fazer o debate mais amplo possível nessa construção. A gente ouviu aí essa última fala do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, sobre essa necessidade de fazer agora uma análise desse novo relatório de Guilherme Derrite. Tiago. Sou Vitória Bel, os bastidores, a discussão sobre esse novo relatório, e a Vitória volta daqui a pouquinho com outras informações. Vou chamar já os nossos comentaristas aqui nos estúdios hoje, nos visitando, Túlio Nassa, e aqui no nosso telão, Nelson Kobayashi. Túlio, boa noite para você, bem-vindo. E eu queria te perguntar o seguinte: há uma discussão muito grande, tem gente até comparando essa situação com a PEC da blindagem, que não deu certo e tudo mais. Agora, há uma discussão grande para se avançar no combate ao crime organizado. Agora, é preciso aparar as arestas, e é o quarto relatório, você me chamou a atenção aqui fora do ar. Bem-vindo. Boa noite, Tiago, boa noite, Koba, boa noite, audiência do Jornal da Jovem Pan. Olha, Tiago, realmente a situação é um pouco complexa, né? Otto von Bismarck já falava que a política é a arte do possível, né? O nosso relator aí, o Guilherme Derrite, está procurando equilibrar os pratos e conseguir um relatório que atenda tanto a situação, o governo, quanto a oposição. E é uma tarefa difícil, porque é uma briga de protagonismo, uma briga de rótulos. O que importa mesmo, que a sociedade quer e deseja, é uma efetiva punibilidade a essas facções criminosas, a existência de ferramentas que permitam o Estado combater essas organizações, e também o efetivo cumprimento das penas, que a lei de execução penal seja alterada para que esses sujeitos, né, fortemente armados, organizados, eles possam aí sim serem exemplarmente punidos. E nesse caso, nós temos aí algumas outras discussões que são de menor importância, discussões sobre rótulos, se é terrorismo, se não é terrorismo, tudo isso fica em segundo plano. O importante mesmo é ter ferramentas legais e que o Estado possa cumprir essa lei ao final sendo aprovada. O Kobayashi, é claro que a sociedade clama por segurança, cobra o parlamento nesse caso, e o parlamento se sente obrigado a dar uma resposta. Agora, precisa ser uma resposta apolítica e técnica antes de tudo. Bem-vindo, Kobayashi. Muito boa noite, Tiago, boa noite ao Túlio, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan.
a sociedade clama, e tanto que a sociedade clama que o nosso Congresso tem diversas pautas agora que tratam justamente da segurança pública. No primeiro semestre desse ano, a gente teve a população escolhendo a violência como um assunto de maior preocupação da população. Foi o que nos mostrou uma pesquisa mostrando a violência subindo e superando temas como saúde, como até corrupção. Ou seja, se a população se preocupa com isso, os representantes do povo devem, portanto, tratar desse tema, discutir esse tema, e é por isso que a gente tem PEC da segurança, PL antifacção, PL para tornar as facções criminosas como terrorismo, e até uma CPI instalada no Senado Federal. Agora, em relação especificamente ao PL que está relatando o deputado e secretário de Segurança licenciado de São Paulo, Guilherme Derrite, esse novo texto que foi apresentado, o novo relatório, mais um, só mostra a capacidade de diálogo e a abertura que o relator tem com as sugestões que estão sendo recebidas, que estão sendo feitas, muitas através de crítica, muitas outras através de fato, como sugestões, e justamente porque, como disse o Túlio, na arte do possível, diante de um colegiado tão plural e tão amplo, só aquele texto que alcançar a maior parte do consenso é que vai passar. O relator pode muito, mas não pode tudo. Por isso é que ele precisa estar aberto a esse diálogo e colocar um texto que seja possível de uma aprovação, e isso vai passar naturalmente, como nos trouxe a vitória, também por um poder do presidente da casa, que é aquele que tem a caneta da pauta na mão. Se ele coloca ou não coloca para votação, aí muitos outros interesses são levados em consideração também. Aqueles do governo, aqueles dos líderes partidários, aqueles das bancadas e, claro, a pressão da população que quer maior punição para os crimes de facção criminosa.